Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Nós louvamos e bendizemos ao nome santo do Senhor por essa maravilhosa oportunidade de nós estarmos aqui novamente, trazendo uma palavra do coração de Deus para o meu e ao seu coração. A minha oração nesse dia é que o amado Espírito Santo nos faça sensível para ouvir a sua voz, nos dê compreensão para entendermos a sua voz e que nos dê destreza para que possamos obedecer toda a doce e maravilhosa voz do Espírito Santo. E para mim é um privilégio estar aqui novamente com você, nessa série que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, a série Água da Vida. Na primeira parte dessa ministração, nós trouxemos a respeito, conhecendo as águas da vida. E hoje nós vamos estar falando entrando e andando nas águas da vida. Antes de nós estarmos dando continuidade à ministração, eu gostaria, você que está nos assistindo, aqui no comentário, você que tem desejo de aprender alguma parte das Escrituras, deixa aqui, Pastor Fabrício, eu gostaria que o senhor trouxesse uma ministração a respeito desse assunto. Ou você que tem um pedido de oração também, que deseja oração desse servo do Senhor, pode colocar aqui, nos comentários também o seu pedido de oração e vamos lá, você pode dizer aqui também da onde que você tem assistido esse vídeo e com toda certeza nós estaremos respondendo com todo amor, com todo carinho, o amor que Deus tem derramado em nossos corações, nós estaremos derramando, ministrando sobre as vossas vidas no nome de Jesus Cristo. Bem, hoje nós estaremos dando continuidade à série Água da Vida. Na primeira parte da ministração, nós estivemos falando, no vídeo anterior, nós estivemos falando a respeito de conhecendo as águas da vida. Esse texto nós baseamos, está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12. Nos dois primeiros, na primeira ministração nossa, Conhecendo as Águas da Vida, da série Água da Vida, nós estivemos abordando o versículo 1 e o 2. Hoje nós vamos estar abordando, falando à luz das Sagradas Escrituras, pela direção do Espírito Santo, nós vamos estar ministrando hoje o versículo 3, 4, 5 e 6. Nós vamos começar a andar. E vamos entrar e começar a andar nessas águas da vida. Mas antes, eu gostaria de ler novamente o versículo 1 e 2, relembrarmos os símbolos a qual é apresentado no texto Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 2, e depois nós vamos comentar o versículo 3, 4, 5 e 6. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, que diz assim: Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De modo que mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profundo que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente estar trazendo um comentário, trazendo a luz da palavra do Senhor, o versículo 3, 4, 5,
que é o objeto da nossa ministração neste momento, é importante nós recapitularmos o versículo 1 e 2. Então, vamos relembrar? Ezequiel representa eu e você. O homem que conduz Ezequiel representa Jesus. Vamos lembrar as escrituras? João capítulo 14, versículo 6, o que diz a palavra do Senhor? Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, aquele homem que estava conduzindo Ezequiel, mostrando por onde nascia as águas, por onde passavam as águas, por onde as águas começavam a correr após sair dos limites territoriais do templo, o homem que conduzia Ezequiel até as águas, e a cada 500 metros, Ezequiel percebia que as águas iam subindo. Essa pessoa, este homem, representa Jesus Cristo. É importante nós ressaltarmos, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem está dizendo aqui é Jesus Cristo. Ou o Salmo 23, versículo 1 e 2, que trata também sobre Jesus Cristo, o salmista Davi, ele diz assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, aquele homem que conduz Ezequiel é o símbolo de Jesus Cristo. Ezequiel é eu e você. E quem são essas águas? As águas representam o doce e maravilhoso Espírito Santo. E da onde que saem as águas? As águas saem do lugar santíssimo, ou seja, as águas, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, ou seja, sai de Deus. E a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 2, que antes que saia do templo, antes que saia dos limites territoriais do templo, a água passa pelo sacrifício. Ou seja, é aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, é bem claro, que ele diz: olha, enquanto eu não voltar ao Pai, eu não poderei vos enviar o Consolador, o Conselheiro. Ou seja, Jesus diz: olha, enquanto não houver a minha obra redentora não for consumado, ou seja, o meu sacrifício, a minha morte, a minha ressurreição, a minha ascensão, não haverá a ministração, não haverá o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Então, aquela água, ela não saiu dos limites territoriais do templo até que passasse pelo altar, pelo lugar do sacrifício, ou seja, o Espírito Santo não foi derramado sobre toda a carne até que a obra redentora de Jesus fosse consumado. A obra redentora é o sacrifício, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, ou seja, o seu retorno aos céus, voltar à destra de Deus Pai. Bem, conhecendo isso, que a água representa o Espírito Santo, aquele homem representa Jesus Cristo, o altar representa o sacrifício de Jesus, e a água, ou seja, o Espírito, ele provém de Deus. Agora nós vamos começar a caminhar junto com Jesus Cristo, na medida, na ação do Espírito Santo dentro dessas águas. Então, Ezequiel 47, a partir do versículo 3, nos mostra Ezequiel entra dentro dessas águas e este homem, com uma régua de medir, com um metro, ele começa a medir, ou seja, ele começa a andar com Ezequiel dentro das águas, passa os 500 metros, Ezequiel observa, as águas estão dando sobre o tornozelo. Caminha mais 500 metros sobre as águas, dentro das águas, detalhe, ele diz, olha, as águas agora dão nos joelhos. E caminha mais 500 metros, diz, olha, as águas agora dão nos quadris. E depois de mais 500 metros, ele diz, olha, as águas se tornaram um rio. Não é possível atravessar andando, a não ser a nado. Amados, do versículo 3 ao versículo 6, essa metragem, esse caminhar dentro da água, nos mostra o nível de
relacionamento com Deus. É importante nós destacarmos, lá que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, há de vir comigo que só se fala em água, quem apresenta a água, nada mais é quem? Jesus Cristo. Como eu disse em João, capítulo 14, versículo 6, assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós vamos, o Espírito Santo vem até nós e nós nos encontramos com o Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, olha, é preciso que eu vou para que vos envie o Consolador. Ou seja, o Consolador aí é o Espírito Santo, a promessa que o Senhor trouxe lá no livro do Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então é importante destacarmos que há uma promessa da parte de Deus de derramar o Espírito Santo, o doce e maravilhoso Espírito Santo sobre todas as pessoas. E é essa experiência que Deus leva a Ezequiel de forma simbólica andar naquelas águas. Porque conforme a palavra do Senhor diz, lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha, conheçamos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuva de inverno, como chuva de primavera, que regam a terra. Ou seja, essa chuva é aquilo que Joel disse, nós acabamos de ler, Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim, e acontecerá que derramarei, ou seja, virá como chuva o meu Espírito Santo, ou seja, chuva é a água. Então, meus amados, Jesus Cristo fala lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 34, ele diz assim, olha, pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. É importante que o nosso nível de relacionamento com Deus, ele cresce conforme vamos buscando. Conforme eu acabei de citar, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecer. Ou seja, a busca do Senhor deve ser algo constante. Conforme Ezequiel ia caminhando, conforme a instrução daquele homem, cada vez mais as águas que representam o Espírito Santo começam a crescer. No final, conforme ele vai andando dentro das águas, chega um momento que ele diz assim, olha, essas águas se tornaram um rio, que não dá mais para caminhar, ou seja, ele sobressai a minha vida, sobressai a minha estrutura, a não ser que eu travesse a nado. Aí o homem, Jesus Cristo, o tira no versículo 6 das águas e traz para a margem e começa a trazer revelações com o impacto daquele rio sobre por onde ele passa. Mas essa ministração será na terceira e a última ministração a respeito qual o impacto, o que esse rio, o que o Espírito Santo impacta na vida daqueles que o tem dentro da sua vida. Então é importante, irmão, eu me lembro muito bem, na data, no dia que me converti, no dia 6 de março de 1993. Jesus Cristo, eu tinha 12 anos, Jesus Cristo foi tão forte na minha vida, tão forte, que no outro dia naquele dia que eu fiz a decisão para Cristo, eu cheguei ao pastor e falei, pastor, eu quero descer as águas batismais, porque Jesus Cristo entrou na minha vida e tudo o que eu preciso está em Jesus. Então no dia 6 eu fiz a minha decisão por Cristo, aí no dia 7 de março de 1993 eu desci as águas batismais. A partir daquele momento eu sempre tive o interesse de buscar o Senhor, eu sempre tive o interesse dentro de mim de viver tudo aquilo que Deus tinha preparado em mim. Tudo começou motivado pela fé, pelo desejo, aquilo que Jesus Cristo, nós acabamos de ler em Lucas 12:34, que aonde estiver o teu tesouro, ali está seu coração. Para e pensa, se Ezequiel não tivesse interesse de andar naquele rio, a qualquer momento ele poderia dizer àquele homem, olha, eu quero sair do rio. Mas não, ele queria saber até onde aquele rio iria e qual seria o impacto daquele rio, por onde aquele rio
passa, qual seria a ação daquele rio? Então, da mesma forma, no meu relacionamento com Deus, eu comecei a caminhar com o Senhor pela fé. Sempre priorizei estar presente nos estudos, sempre priorizei. Eu me lembro que o pastor, lá na cidade pequena, lá onde eu morei, passei a minha parte da minha infância, a parte da minha adolescência, em Uraí, no Paraná. Eu lembro que ele se reunia, o pastor, com os presbíteros, em uma oração à noite. Eu ia lá, orava com eles, né? Enquanto alguns colegas meus vazavam, eu com 12, 13 anos ficava ali buscando ao Senhor, porque eu entendia que se eu estivesse ali com aqueles homens de Deus, eu poderia também ser agraciado pela presença dele. Eu lembro também que começou os primeiros cultos domésticos, quando Jesus entrou na minha vida, eu ia lá para os vizinhos meus e falava assim: olha, vamos lá para minha casa, vamos ouvir a palavra do Senhor. E me lembro até uma certa feita que um colega meu não queria estar presente nessa ministração, nesse culto infantil, e eu falei assim: eu vou falar para a mãe dele que vai ter culto lá na minha casa, e conhecendo a mãe dele do jeito que é fervorosa no Senhor, vai pedir para que ele vá. Aí eu bati na porta assim e falei: ô, dona, eu quero convidar o seu filho para estar comigo. Aí ela olhou assim para ele e falou: filho, se arruma, vai lá para o culto lá da casa do Fabrício, eu quero que você participe. E você percebe? Aí, meus irmãos, eu me lembro que havia estudo, o meu interesse de buscar a presença do Senhor, o conhecimento. Eu sempre tive no meu coração aquela palavra de Osés capítulo 4, versículo 6, diz assim: o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu sempre ia nos estudos. Eu lembro uma certa feita, eu fraturei a perna, mas nada era mais forte do que eu estar na igreja, nada era mais forte do que eu estar nos estudos, e tal era o meu interesse. Eu lembro no meu início de caminhada cristã, é importante fazer, você que tem dúvida, por isso que eu disse, você tem dúvida, pode deixar aqui no comentário, não se constranja. Para mim a dúvida é pior do que a ignorância, porque o Satanás, ele tenta agir na dúvida. Aí voltando, né, a minha história, da minha fé, do meu crescimento diante do Senhor. Aí eu me lembro certa feita que dentro desse estudo, o pastor falando sobre a noiva, eu falei: mas quem é essa noiva? Aí eu levantei a minha mão e falei: pastor, quem é a noiva? Como que chama a noiva de Jesus Cristo? Aí ele, com todo amor, com todo carinho, ele disse: meu filho, a noiva de Jesus Cristo é a igreja do Senhor, é eu e você. Aí toda aquela palavra começou a entrar no meu coração. Todas aquelas orações que eu participava, reunião de oração, os cultos, os clamores que tinham, havia serviços dentro da igreja, por exemplo, havia serviços, como é que eu posso dizer para vocês, que precisavam de ajuda na construção da igreja, na limpeza da igreja. Eu sempre me dispus na minha caminhada cristã de estar ali. Falei: não, se eu estiver dentro da casa ajudando, com certeza Deus alegrará o coração de Deus. Se eu ajudar aqui como servente de pedreiro, com certeza isso vai alegrar o coração de Deus, porque isso eu vou estar trabalhando para a obra do Senhor. E me lembro que a nossa busca era tanto, a nossa sede, não apenas de orar, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, mas de como servir também. Eu me lembro, servir, isso mesmo, como servente pedreiro, como serviços gerais, sempre buscando, porque eu sempre entendi que buscar a Deus também representa joelho, oração, leitura bíblica, estudo, mas significa serviço também. Aí eu me lembro dessas caminhadas, lá na minha casa, lá em Uraí, no Paraná, nós mudamos para uma casa que no embaixo tinha um porão. E aí o Espírito Santo, movendo o coração da minha mãe, nos falou: olha, vamos orar nesse porão, porque eu sei que Deus tem um propósito. Que tempo maravilhoso, irmãos! Nós participávamos dos cultos e nós nos reuníamos na nossa casa e ali nós orávamos, tivemos experiências sobrenaturais, vimos o Shekinah de Deus, a glória de Deus, e houve irmãos que viram presenças de anjos naquele lugar. Foi experiências maravilhosas, meu irmão. E aí o que acontece? Aí a minha vida, eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a caminhar, comecei a ter as minhas próprias experiências.
Aquilo que eu ouvia dos outros, do que Deus poderia fazer, eu comecei a ver na minha vida. Aquilo que os outros tinham visão sobrenatural, eu comecei a enxergar sobrenatural. E uma dessas experiências, eu lembro que meu pai, pastor Roberto, ele estava debaixo de uma grande dificuldade e não sabia qual decisão tomar. E eu lembro no meu quarto, eu tinha acabado de orar e o Senhor me deu a visão de um anjo do Senhor dizendo para mim, uma visão tremenda, maravilhosa, dizendo assim: olha, diga para o teu pai que o Espírito Santo já colocou dentro do coração dele a decisão para ele tomar com relação ao futuro da igreja. Amado, foi tão tremendo que após eu ter aquela visão angelical, eu sei, pai, Deus trouxe a resposta, aquilo que ele colocou no seu coração é a forma que o Espírito Santo vai estabelecer a solução para esse problema. Foi tão tremendo, meu pai foi tão cheio do Espírito Santo, que ele ficou horas e horas falando ali em mistérios, na língua dos anjos, e dito e feito, claro, a palavra do Senhor, ele tomou a decisão conforme a instrução que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, e ele então, aquilo que era impossível, Deus trouxe a solução. E recentemente agora, não longe desses dias, acredito, não 10 dias dessa gravação, eu sempre me apresento ao Senhor, de madrugadinha, 4h30, eu vou e me apresento diante do Senhor. E lá, louvando ao Senhor, irmãos, de repente eu ouço uma segunda voz, eu pensei comigo, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, é o anjo do Senhor que está louvando ao seu lado. Irmão, que experiência gloriosa! Irmãos, e fora isso, visões angelicais, ver a glória de Deus, fora, irmão, a experiência de andar com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele. É maravilhoso você ter a sensibilidade de ouvi-lo, de você ter a compreensão de entender, e você ter a oportunidade, após ouvir e compreender, de obedecer. Então eu tenho vivido, nesses 28 anos da minha conversão, grandes experiências com o Senhor. Você sabe o que eu aprendo? Que andar no Espírito é orar. Quanto tempo você tem dedicado? Você tem dedicado ao Senhor em oração? Porque Paulo diz assim que nós devemos orar sem cessar. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quando eu aprendi essa verdade, que a oração é a forma de comunicar com Deus, de falar com Deus, irmãos, eu tenho horas de oração com o Senhor, e cada vez o meu coração, como diz Davi, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Tem vezes que é 3 horas da manhã, eu estou acordado, eu falo de forma ansiosa, a ansiosidade santa, de buscar a presença do Senhor, porque cada oração que eu busco ao Senhor, eu tenho uma experiência sobrenatural, e é maravilhoso isso. E também eu descobri a importância da palavra de Deus. Hoje eu me dedico horas e horas e horas à leitura bíblica, porque a Bíblia diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque se eu desejo afinar o meu relacionamento com o Espírito Santo, Jesus Cristo sempre falou para os fariseus, olha, o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas eu falo daquilo que eu tenho ouvido da parte do meu Pai. E aí Jesus Cristo, quando apresenta o Espírito Santo, diz assim, olha, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Se Jesus Cristo anda pela palavra de Deus, se o Espírito Santo se move pela palavra de Deus, então eu e você devemos fazer o quê? Andar pela palavra, porque é simples, irmão. A lâmpada, quando descreve lâmpada no Velho Testamento é simples, tem a lâmpada. E o que faz a lâmpada acender é o quê? É o azeite. Então o azeite nada mais é do que a presença do Espírito Santo. Porque lembra, essa Sagrada Escritura fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Enquanto os religiosos na época de Jesus ficavam presos ao ritualismo de Moisés, o Espírito trouxe vida a vida dos apóstolos, mostrando que tudo aquilo que foi estabelecido no Velho Testamento era sombra do que seria cumprido no Novo Testamento, aleluia. Então você que deseja crescer no relacionamento com o Senhor, nós devemos dedicar em oração, nós devemos dedicar na leitura da palavra, porque Jesus Cristo fala assim, olha, se me amais, guardarei os meus mandamentos.
Já vi muita gente falar: ah, Senhor, eu não tenho expressão, não sei como expressar o meu amor. Te dou uma definição simples. Você quer amar a Deus? Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E sabe o que é amar a Deus? É fazer como Davi: escondi a sua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. É isso mesmo. Você deseja crescer no seu relacionamento com Deus, como fez Ezequiel, se aprofundar, caminhar nas águas que representam o Espírito Santo? Você precisa estar envolto daquilo que o Espírito ama. O que o Espírito ama? O Espírito Santo ama conversar. A oração é conversar. O Espírito Santo ama a palavra de Deus. Nós devemos falar. E é interessante também, uma coisa que eu aprendo também, que o Espírito Santo ama também, é o jejum, sabia? Quando Jesus foi descer as águas do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu a ele com uma forma de pomba. E qual que foi a primeira instrução que o Espírito Santo deu a Jesus? O levou para o deserto, para jejuar e para passar o quê? Para ser tentado, para vencer as tentações de Satanás. Porque raciocina comigo, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus falou: olha, vocês podem comer de toda árvore, a salvo a árvore do meio do jardim, que havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. O homem, infelizmente, nós sabemos, foi e comeu. Está aí o resultado do pecado, mas graças a Deus está aí o resultado da solução do pecado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. E é importante, e aí o que aconteceu? O homem, pela comida, pecou. E aí quando Jesus foi tentado, qual que foi a primeira tentação de Satanás? Você lembra? Vou te dar de... Ele disse assim, Paulo diz que houve o primeiro Adão, o primeiro homem é o primeiro Adão, e o segundo Adão é Jesus Cristo. Satanás, primeira tentação, falou assim: olha, eu sei que você está com fome, por que você não transforma a pedra em pão? Achando que o segundo Adão, Jesus Cristo, ia cometer o mesmo erro do primeiro Adão, ia comer. Jesus Cristo falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Ou seja, a nossa carne ama comida. A nossa queda, claro, é desobediência, mas foi por causa de comida. Então o que o Espírito, o que Deus pede, o que o Espírito ama, é quando nós consagramos jejum. Claro, cada um limitando, observando bem a sua estrutura física. O Espírito Santo não vai levar ninguém a morrer. Sermos sensatos, sermos dirigidos pelo Espírito e não pelas emoções. Ok? Então, o Espírito Santo ama jejum, porque quando nós abstenhamos, quando nós abrimos mão por um determinado momento de não comermos comida sólida, o que acontece? Nós estamos privando um prazer da nossa carne. Ou seja, nós estamos demonstrando para a nossa carne, para o inimigo de nossas almas, que nós vencemos. Nós vencemos a nossa carne. Enquanto o primeiro Adão comeu e houve queda, nós estamos jejuando para mostrar que não só de pão vai viver o homem, mas nós queremos o conhecimento que vem da parte de Deus, não o conhecimento do bem e do mal. Nós queremos o conhecimento que vem da parte de Deus, e esse é o pão da vida. Aleluia! Meu amado irmão, Deus é poderoso, aleluia. Deus deseja, irmão, como fez com Ezequiel, ali naquelas águas, Ele deseja que nós caminhamos. Então nós podemos caminhar, crescermos espiritualmente pela oração, podemos crescer espiritualmente pela leitura da palavra, podemos crescer espiritualmente pelo jejum, nós podemos crescer espiritualmente amando ao próximo. Lembra-se João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que significa isso? Significa que se eu desejo ter um relacionamento, se Deus ama pessoas, se Deus, o amor de Deus se o amor de Deus é derramado em meu coração, se eu desejo viver um relacionamento com meu pai, se eu ando com meu pai, eu vou trazer características do meu pai. O que eu vou fazer? Meu pai ama, eu também vou exercer o amor dele.
É impossível, irmão, você dizer nós dissemos que amarmos a Deus se compadecemos mais de um cachorrinho, de um animal. Não que não devemos tratar mal, não, devemos tratar bem. É responsabilidade que foi dada a nós na criação de tratar bem todos os seres viventes. Mas os seres viventes não estão superiores àqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele fala que ele diz assim, olha, lá nos evangelhos, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive doente, fosse me visitar, tive preso e fosses me ver, porque isso nada mais é do que uma obra assistencialista. Tiago diz assim, que a fé sem obras é morta. Então, se nós desejamos caminhar para um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e vermos aquilo que o Espírito Santo ama. Não é assim? Não é assim que funciona? Quando nós fazemos uma aliança, a aliança tem direitos e deveres das duas partes. Então, quando eu alianço com o Senhor, eu preciso ver o que o Senhor se agrada. É a mesma coisa, eu tenho a honra, o privilégio de ser casado com a minha esposa Giovana, a qual eu amo muito ela. Assim, o meu amor vai me dar direitos e deveres dentro dessa relação. Para me manter o casamento, eu preciso saber aquilo que a minha esposa ama. Então, se Deus é o meu Deus, se eu amo, Jesus Cristo fala, onde estiver o teu tesouro, o seu coração, se o meu prazer é andar com o Espírito Santo, se o meu prazer é ter um relacionamento mais profundo com Ele, o que eu preciso ver? Coisas que Ele ama, como eu já enumerei aqui, a oração, Ele ama conversar o Espírito Santo, a palavra, Ele ama mostrar verdades tremendas pela palavra. Lembre-se, vamos lembrar na criação, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e depois dessa expressão fala, e haja luz, e houve luz, ou seja, a palavra veio e trouxe luz. Você percebe que o Espírito Santo e a palavra, tanto que em Efésios diz assim, que a arma do Espírito, a espada do Espírito, sabe o que é? A palavra de Deus. O Espírito Santo ama a palavra, e a Bíblia diz que a palavra nada mais é que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sabe quem é a palavra de Deus? Quem Deus chama carinhosamente da palavra? É Jesus Cristo. Então é importante nós termos essa atenção, meu amado. É importante nós buscarmos a Deus sempre, porque Jesus fala em Mateus 6,33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos muito preocupados com as solicitudes, com as preocupações da vida, o que há de comer, o que há de beber, de que forma vamos honrar os compromissos, mas esquecemos de fato o que é importante, porque em os Salmos diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vos será inútil levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, quando nós colocamos Deus no início, todo o reflexo, toda a nossa história, ela é abençoada. Está lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tere cuidado de observar todos os mandamentos e estatutos que hoje vos ordeno, todas estas bênçãos te seguirão. Ou seja, quando nós andamos no Espírito, nós temos uma vida em oração, temos uma vida consagrada em jejum, nós temos um tempo maravilhoso de estudo da palavra de Deus, e em nosso coração, o amor de Deus brota em nosso coração, porque o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito é o amor. Então o Espírito Santo produz o amor de Deus nas nossas vidas, nós desenvolvemos o assistencialismo. Eu tive uma experiência tremenda ao Senhor nessa semana da gravação. Nós temos uma obra assistencial junto com os irmãos que precisam na igreja, e eu dobrado o meu joelho, era o dia de nós entregarmos cestas básicas para aqueles que precisam. Eu disse, meu Senhor, Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Deus provedor. Senhor, eu não sei como olhar para os irmãos hoje e dizer, olha, nós não conseguimos todas as cestas. Aí o Espírito Santo falou, meu filho, raciocina comigo. O Espírito Santo falou comigo. Você pode ser meu instrumento. Aquilo, a alimentação, os alimentos que precisam, você pode ser o instrumento. Porque lembre-se, aquilo que eu digo na minha palavra,
que aquele que tapa o ouvido para o necessitado, no dia da necessidade Deus não ouvirá. Eu estou movendo no seu coração a levar a orar para que seja levantado provisão. Se as pessoas, porque eu coloquei no WhatsApp pessoas que desejavam contribuir no meu status do WhatsApp, e as pessoas não procuraram. Aí o Espírito Santo falou: não, você não é todo mundo. Eu tenho falado com você, então siga a instrução que eu tenho dado. E aí eu conversei com a minha esposa e glória a Deus, nós fizemos uma semeadura de amor. Não era do que restava não, irmão. Era uma oferta que nos custava e nós demos com o maior prazer. No domingo, quando eu acabei de pregar o evangelho, eu falei assim: irmãos amados, nós vamos após o culto entregar a Santa Ceia, a cesta básica. Nós fomos abençoados pela palavra, o Espírito Santo aquele dia nos deu uma palavra poderosa no culto, e nós tivemos a oportunidade também dos irmãos voltarem com o alimento na mão. Pare e pense, irmão, que amor é esse? Eu falei: oh, irmão, Deus abençoe, que toda sorte de bênção esteja sobre sua vida, mas despedir os irmãos, aqueles que têm necessidade da igreja, de mão vazia. Nós devemos ser o instrumento de Deus. Porque muitas pessoas acham que crescer em relacionamento com o Espírito Santo é só orar, é só jejuar. Não, crescer em relacionamento com o Espírito Santo significa exercer o amor. São Tiago diz assim que a fé sem obras é morta. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Ore, leia a Bíblia, jejue, congregue na igreja. Exerça o amor em palavras, mas nós devemos exercer o amor também em obras, porque a fé sem obras é morta. Tive fome, me deste de comer, Jesus Cristo fala. Tive sede, me deste de beber. Tive doente, fosse me visitar. Tive preso, fostes me ver. É dessa forma que nós caminhamos na presença do Senhor. É dessa forma que eu tenho nesses 28 anos usando essa prática. Eu poderia citar versículos, mais versículos, mas o que Deus quer trazer nesse propósito, e mostrou de forma prática no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo, quando ele anda nas águas, de 3 a 6, é a praticidade. Anda, mede. Então, na medida que você vai buscando a Deus, em oração, em palavra, em jejum, em estudo bíblico, congregando, você obedecendo às instruções do Senhor pela palavra dele, você exercendo o amor fraternal junto com os seus irmãos em Cristo, junto com aqueles que precisam, liberando perdão àqueles que te perseguem, é nessa forma que nós vamos crescendo, de tal forma que nós vamos estar vivendo o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É importante nós termos isso com clareza, irmãos. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus, quando diz Ezequiel 47, versículo, eu quero destacar outra coisa, do versículo 3 a 6, fala que Ezequiel andava, e é importante o cristão, eu e você, andarmos. Olha o que Deus diz em Josué capítulo 1, versículo 9, até coloquei assim, ó: Deus é um Deus de movimento. Deus prometeu estar com Josué, estaria com ele somente quando ele andar. Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu, Deus dizendo, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, não podemos ficar anos e mais anos dentro da igreja e não vivermos experiência com Deus. Nós precisamos crescer, a palavra de Deus fala. Como Ezequiel caminhou dentro daquelas áreas, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Deus não tem compromisso com quem é estático, Deus tem compromisso com quem anda. Josué, Deus diz assim: Josué, estarei com você aonde você andar. Quando fala em Ezequiel capítulo 47, fala que o rio está em movimento, e conforme o rio ia caminhando, o homem, Jesus Cristo, Ezequiel representa nós devemos caminhar, devemos orar, devemos ler a palavra, devemos jejuar, devemos exercer o amor aos nossos irmãos, exercer o amor aos inimigos, exercer o amor de forma prática, em obras, àqueles que necessitam. É dessa forma que nós vamos caminhando na presença do Senhor. E a partir do momento que eu entendi essas coisas na minha vida, a minha vida com o relacionamento com Deus cresceu grandemente. É a razão de eu estar compartilhando aqui. Fala: nossa, que beleza, pastor Fabrício, o Senhor viu o anjo. Que beleza, pastor Fabrício, o Senhor cantou com um anjo. Ah, que beleza, pastor Fabrício, você ouviu a voz do Senhor
do Espírito Santo e semeou uma oferta financeira para comprar alimentos para aqueles que precisam. Meu amado, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. O prazer de Deus é derramado o seu Espírito. Como diz as Sagradas Escrituras, em Joel capítulo 2, versículo 28, o Espírito Santo deseja derramar sobre as nossas vidas a vida de Deus, porque só o Espírito Santo pode trazer a vida de Deus sobre as nossas vidas e podemos viver tudo aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Aleluia! E é importante também, irmãos, já estamos caminhando para o final. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apaguem o Espírito Santo. Irmão, naquela caminhada, em qualquer momento Ezequiel poderia ter saído das águas. Mas o que ele quis? Aquilo que diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você sabe como alguém extingue o Espírito Santo? Aquilo que está em Gálatas, capítulo, extinguir significa apagar, sufocar. Você sabe o que sufoca? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que são as obras da carne. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala como é terrível a carne do ser humano. Eu convido você a assistir para entender o que estou dizendo. As obras da carne sufocam. Olha o que eu vou ler para você. Sabe o que sufoca o Espírito Santo? O que pode apagar o Espírito Santo é quando nós deixamos de buscar o Senhor, quando nós deixamos de obedecer à palavra do Senhor, quando deixamos de seguir as instruções do Espírito Santo e nós deixamos de levar pelas obras da carne. Eu quero ler com você, olha o que extingue o Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, estou abrindo aqui, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, olha, isso que extingue o Espírito, que sufoca o Espírito Santo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, que os que praticam não herdarão o reino de Deus, ou seja, não andarão no Espírito, não viverão a plenitude. Irmãos, aqui eu só estou falando de caminhar no Espírito. Nós não chegamos ainda na parte, a partir do versículo 7, como o Espírito Santo, o impacto do Espírito Santo, maravilhoso, amado Espírito Santo na nossa vida, o impacto que ele nos traz às nossas vidas, meu irmão. Na próxima ministração nós vamos estar falando disso. E com toda certeza, a minha instrução que vem da parte do Espírito Santo, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo. O que eu falo tudo que vejo, que ouço da parte do Espírito e eu vejo da parte do Senhor. Que o desejo dele é que nós façamos como Ezequiel, que sigamos o exemplo de Jesus, que caminhamos e cada vez saiamos de um relacionamento superficial e caminhamos cada vez mais e mais um relacionamento profundo com o Senhor, porque no final desse rio, Ezequiel fala assim, essas águas se transformaram em rio, e você sabe, esse rio é a presença, é a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Meu amado irmão, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero convidá-lo, eu quero fazer 2 orações. Eu quero convidar você a orar neste momento comigo. Você que deseja viver essa experiência com o Espírito Santo. Você que deseja entrar nessas águas, você que deseja caminhar nessas águas. Você que deseja viver a plenitude do Espírito Santo, ter um relacionamento de intimidade, de comunhão. Jesus Cristo falou assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar outro amigo para estar com vocês. Assim como Jesus Cristo foi para os apóstolos, irmãos em carne, é o Espírito Santo para nós hoje. Aleluia! Ele deseja andar contigo todos os dias. Eu quero orar. Você deseja essa presença? Eu vou orar neste momento e com toda certeza a palavra do Senhor diz assim, olha, que o Pai dará todos aqueles que pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você deseja? Vamos pedir sobre sua vida e você vai ver a plenitude dele em nome de Jesus. Meu Pai,
A tua palavra diz, Senhor, que tudo o que pedimos no nome do teu Filho seria concedido. Jesus, o Senhor nos apresenta o Espírito Santo como a visão em Ezequiel. E o Senhor, amado Jesus, está nos apresentando o Espírito Santo. E o Senhor nos incentiva, Senhor, a orar ao Pai para que Ele nos dê do Teu Espírito. Eu lhe peço, Senhor, meu irmão, que está vivendo, Senhor, uma frieza espiritual, que está vivendo dias, Senhor, de tristeza espiritual. Eu lhe peço agora, Espírito Santo, Tu que é símbolo de água, eu lhe peço agora, Senhor, lave o meu irmão de toda iniquidade, gere o arrependimento aos nossos corações, para que por meio da confissão e para que recebamos o perdão, para que possamos andar, Senhor, cada vez em níveis mais próximos, Senhor, da Tua presença, Espírito Santo. Oh, meu Pai, esse que está lhe pedindo a Tua presença, eu lhe peço, visita a vida do Teu Filho, de tal forma, encha, Senhor, para que ele possa caminhar e viver o seu sobrenatural, um relacionamento íntimo e sincero contigo, Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, Pai, amado Espírito Santo, visita meu irmão, a minha irmã que está orando agora comigo, encha o Senhor com a plenitude, em nome de Jesus, o Teu amado Espírito, meu amado Espírito, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você que está sendo abençoado, né, por esse ministério, tem sido tremendamente impactado, quero convidar você que deseja semear, trazer uma oferta, ministrar uma oferta a esse ministério, Igreja Deus Forte para as Nações. Nós temos uma obra, como eu disse, experiência, com assistencialismo, com aqueles que precisam. Temos trabalho também em Moçambique, na África. Você que deseja ser mantenedor desse ministério, seja cooperador financeiro, para ajudar aqueles que precisam e também para ajudar a obra missionária na África, você pode aqui estar passando no decorrer dos vídeos dessa ministração, de que forma você pode contribuir, e com toda certeza Deus estará abençoando 100 vezes mais a sua vida. Eu quero orar por você que já tem sido mantenedor das obras missionárias, da obra de assistencialismo dessa obra, que tem sido financiador desse ministério também. Eu quero orar pela tua vida, você que já contribui e você que deseja contribuir financeiramente, eu vou orar pela tua vida e Deus estará abençoando você também de forma poderosa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que tudo quanto semearmos, Senhor, financeiramente da sua casa, o Senhor estaria abençoando. Eu lhe peço agora, no nome de Jesus, os Teus filhos que têm semeado nesta obra, Teus filhos que hoje decidiram semear, eu lhe peço que esteja abençoando, Senhor, com uma bênção sem medida financeira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós já estamos caminhando para o final. Você está aqui as nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode acompanhar também pelo Instagram. Sempre você coloca lá Pastor José Fabrício Roberto, você vai estar nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram. Nos ajude a compartilhar este vídeo a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, e nos ajude também, você que deseja sempre estar atualizado aqui no canal nosso no YouTube, curte, como eu disse para você, pode compartilhar para alguém que você precisa, que sabe que precisa ouvir essa mensagem, e coloque, sinaliza no sininho, porque sempre quando tiver vídeos novos, você estará recebendo notificação sobre os vídeos novos. Meu amado, obrigado. E na próxima ministração nós vamos estar falando o que Ezequiel encontrou no final deste rio. O que representa a presença do Espírito Santo naquele que vive na sua plenitude. Meu amado, que Deus continue abençoando as vossas vidas com uma bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.